Olá! O impacto do novo coronavírus pegou absolutamente todas as cidades de surpresa. Em São Paulo, municípios do litoral e interior preocupam as autoridades pelo crescente número de casos. Para falar como está a situação no litoral paulista, o Alesp Conecta recebe o advogado e especialista em políticas públicas, Rafael de Paula. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado pelo convite. Doutor Rafael, como que está a situação da propagação do vírus aí na Baixada? Em toda a região metropolitana da Baixada Santista, infelizmente, nós já passamos de 20 mil casos confirmados e 870 mortes. Diariamente, todas as prefeituras das 9 cidades da região atualizam um boletim informativo colocando o número de óbitos que foram confirmados. Além desses óbitos, há também algumas causas em investigação e que têm propensão a ser o coronavírus. Santos tem 323 óbitos, seguido de Guarujá com 162 e São Vicente com 146. São as cidades que, infelizmente, tiveram o maior número de falecimentos. Doutor, a gente sabe que a Baixada tem uma característica de ser turística, né? As pessoas, tem um monte de gente que mora no litoral, mas também tem quem vá para o veraneio, né? Tem um trânsito aí entre as cidades. Eu queria saber como que está, para a economia local, essa restrição do acesso das pessoas, né? Que foi necessário ser feita, né? Para que a disseminação do vírus não fosse ainda maior, mais grave aí na região. Olha, Santos tem vocação para turismo de lazer e também turismo de negócios. No que diz respeito ao turismo de lazer, Santos geralmente recebe um número maior de visitantes no período de férias escolares, no fim do ano e nos feriados. Como nesse período de 3 meses, entre o início do lockdown em São Paulo até o dia 23 de junho, que é a data que eu estou utilizando para fazer um apanhado de informações para a nossa entrevista, só houve um feriado que, na realidade, foi uma antecipação de feriado estadual, seguido de um feriado religioso, que foi o Corpus Christi, no meio da semana. Então, do ponto de vista do turismo de lazer, Santos ainda não sentiu todos os efeitos nocivos com a falta de acesso dos turistas à cidade, mas, obviamente, é razão para preocupação. Sabemos o que seria do mês de julho e dos meses mais para frente, no final do ano, levando em conta que boa parte do comércio de alimentos, principalmente na praia, nos quiosques e também da hotelaria, recebe uma injeção muito grande de receitas nesse período, que ajudam esses setores a trabalhar durante o restante do ano e diluir esses lucros ao longo dos meses seguintes para os seus pagamentos e para manter as suas vidas nos casos dos empreendedores individuais nas praias. E Santos também tem o turismo de negócios, porque nós temos o maior porto da América Latina aqui na região, que engloba áreas em Santos, em Cubatão e também no Guarujá. O turismo de negócios ficou muito prejudicado no começo, mas, de certa forma, em sintonia com a falta de possibilidade de trânsito em todo o restante do mundo. A partir do dia 11 de junho, a Prefeitura de Santos, que é a cidade que mais recebe turismo de negócios, permitiu que a rede hoteleira abrisse para turismo de negócios, de modo que as pessoas precisam comprovar o comparecimento à cidade para fins de trabalho e também para pessoas que tenham contratos de moradia nos hotéis. Então, nesse momento, ainda não é possível dizer com segurança como vai ser o impacto do coronavírus no turismo de lazer, e o de turismo de negócio ainda não foi tão atingido.
Doutor, a gente sabe que nos últimos anos as cidades do litoral e do interior receberam um monte de gente. As pessoas querem se aposentar e colocar sua casinha lá no litoral. Na verdade, doutor, eu ainda estou longe de me aposentar, mas eu queria também minha casinha no litoral. Mas tudo bem. E eu queria saber se esse aumento da faixa etária nas cidades de um modo geral, no interior, no litoral, se isso impactou na pandemia, uma vez que no primeiro momento o grupo de riscos era mais voltado para esse público com a faixa etária um pouco maior. A questão da idade elevada da população santista, de fato, existe uma média acima da nacional e também nas cidades na região metropolitana da Baixada Santista, que também recebem pessoas com esse perfil, tem um grande efeito positivo e um grande efeito negativo se colocado nessa quadra do coronavírus. O efeito positivo de ter muitas pessoas aposentadas morando na cidade é que a demanda pelo retorno das atividades comerciais ela é um pouco menor. Existe menos pessoas dependentes de renda advinda do trabalho e mais pessoas dependentes de renda advinda de pensões e aposentadorias, e isso faz com que não haja necessidade de uma parcela significativa da população encontrar meios de subsistência com urgência. Então é mais fácil para essas pessoas ficarem em casa, é mais fácil para as pessoas que estão aposentadas se resguardarem e evitarem exercer algum tipo de trabalho em prestação de serviços, por exemplo. Agora, o grande lado negativo com essa característica da Baixada Santista é justamente o de que as pessoas mais velhas são mais suscetíveis aos efeitos respiratórios negativos causados pelo coronavírus. De modo que é absolutamente arriscado que as pessoas mais idosas sejam afetadas por essa doença, porque a taxa de letalidade entre as pessoas idosas, se colocada em comparação com a das pessoas que não são idosas, pode ser de até 3 vezes maior. Uhum. Doutor, a gente sabe, como a gente estava falando na questão anterior, que aumentou a faixa etária e tal. As cidades têm infraestrutura para aguentar essa demanda, essa diferença de demanda, seja no caso do coronavírus, ou até mesmo para esses novos moradores. E aí eu falo de hospitais, respiradores, infraestrutura de saúde mesmo, né? Que a gente sabe que é necessário se adequar quando você tem um aumento da característica da cidade, mas nem sempre dá para fazer esse ajuste, né? Olha, a Baixada Santista, ela tem algumas características muito próprias. Uma delas, e que tem grande influência nessa sua pergunta, é o fato de que todas as cidades da Baixada Santista são coladinhas umas nas outras. É uma região muito conurbada. Você sai de uma cidade e entra na outra e você nem percebe. Quando você sai de Santos e entra em São Vicente, ou quando você sai de São Vicente e entra em Cubatão, a gente praticamente não tem a noção de em que cidade a gente está se a gente não conhece muito bem a região. Então, a gente olha a Baixada Santista como uma coisa só. E Santos sempre teve a vocação de receber as demandas de saúde de todas as cidades da região metropolitana da Baixada Santista. As cidades que estão mais ao sul, como Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém e uma parte de Praia Grande, acabavam sendo atendidas mais ou menos nessa região, e por isso existe um hospital de muita importância para a Baixada lá em Itanhaém, que é o Jorge Hospital Regional de Itanhaém, não estou lembrando agora o nome do hospital, mas Santos sempre teve vocação para receber as demandas de saúde da Baixada Santista. Então, ao longo dos anos, Santos vem sempre
aumentando a sua capacidade de receber a população, de modo que, quando surgiu o problema do coronavírus, já existia, prestes a ser inaugurados, diversos equipamentos de saúde que estavam sendo projetados para melhor atender as demandas da Baixada Santista. Então, esses novos equipamentos, eles foram adaptados e Santos passou a receber diversos leitos novos, inclusive diversos leitos específicos para a Covid-19. Depois que isso começou a ser feito, levando em consideração o número de casos crescentes na Baixada Santista, outras cidades da região também passaram a colaborar. Eu tenho alguns dados para ajudar nessa compreensão, como, por exemplo, Praia Grande instalou no ginásio Falcão 100 leitos e no Centro Esportivo Rodrigão 88 leitos. A cidade de Peruíbe também fez hospital de campanha, mas não chegou a utilizar porque o Hospital Regional de Itanhaém recebeu leitos adicionais de UTI Covid e leito de Covid de média complexidade, dispondo atualmente de 65 leitos nesse sentido. São Vicente também montou 24 leitos no ginásio Dr. Luiz Gonzaga, sendo 5 de UTI. Guarujá utilizou a base aérea de Santos, que apesar do nome fica no Guarujá, para colocar 50 leitos, sendo 20 de UTI, e que atende principalmente a macro-região norte da Baixada Santista, que é formada pelo Guarujá, Bertioga e Cubatão, e Santos tem o destaque, com hoje aproximadamente 340 leitos de UTI, divididos entre os leitos para enfermidades comuns e alguns que são específicos para UTI Covid. Por exemplo, o 9º andar do Hospital dos Estivadores, que é um equipamento importante aqui na região, foi completamente feito para UTI Covid. Existe também o Hospital Vitória, que recebeu 130 leitos. A Santa Casa de Misericórdia de Santos, a primeira Santa Casa do Brasil, recebeu 60 leitos. Então, Santos, pela vocação que sempre teve e por toda a forma que já havia sido estipulada de transporte e de alocação de profissionais de saúde, Santos recebeu mais investimentos e tem atendido a contento. De modo que hoje nós temos na região, varia de cidade para cidade, mas a média é de 50% de ocupação dos leitos. De modo que a gente vislumbra que, pelo menos nesse momento, passados 3 meses do lockdown, existe uma certa segurança oferecida pela rede pública de saúde para atendimento das pessoas, não só as pessoas que estão com Covid, mas as que estejam padecendo com outras enfermidades nesse momento. Então, eu posso te responder que Santos e a região se prepararam e hoje estão com condições de receber novos pacientes por conta do coronavírus. Então, sim, acredito que estamos em condições de promover um serviço adequado no enfrentamento ao coronavírus na área de saúde. Uhum. A gente lembra aí, o pessoal de casa, que esses hospitais de campanha eles se fizeram necessários para serem feitos por conta da alta taxa de contágio, não só porque a demanda dos hospitais já é uma demanda grande, mas também pela taxa de contágio, né? Para não infectar quem vai, por exemplo, com o pé quebrado de coronavírus, né? Então, vamos separando as enfermidades, a gente evita aí que a coisa se propague ainda mais. Mas, doutor, a gente, aqui na Assembleia Legislativa, nós votamos o projeto de calamidade, a gente votou algumas medidas que foram importantes aí para melhorar a questão orçamentária dos municípios e também do Estado, claro. E aí eu queria saber do senhor como que um projeto como esse, que, por exemplo, o decreto de calamidade permitiu que fosse reordenado o orçamento, como que um projeto como esse pode ajudar um município como os da Baixada Santista?
A aprovação desse tipo de medida é a diferença entre a vida e a morte, né? Porque se o governo do estado fosse obrigado a manter o mesmo planejamento que foi feito em outubro de 2018 para conduzir a sua gestão, ignorando essa pandemia mundial que colocou países da Europa de joelhos, com certeza nós não teríamos condições de equipar os hospitais, de promover hospitais de campanha, de atender às necessidades regionais, porque o governador e toda a sua equipe estaria sob a mira de ações de responsabilidade administrativa, de improbidade, responsabilidade fiscal. Então, a atuação da Assembleia Legislativa no sentido de acompanhar a proposta do governador de flexibilizar a proposta orçamentária e, ao mesmo tempo, autorizá-lo a promover investimentos em saúde, é a diferença que nós precisávamos para podermos garantir que esta seja a absoluta prioridade do poder público neste momento. Então, a atuação da Assembleia Legislativa foi importante não apenas no tocante à autorização legislativa que foi conferida ao Poder Executivo para aplicar as verbas em novos projetos relacionados a esse panorama diferente de saúde, mas também uma visível e crescente utilização das emendas parlamentares em demandas relacionadas à saúde. É possível notar que a Assembleia Legislativa e o governador de São Paulo estão direcionando e priorizando as emendas parlamentares oferecidas à casa para compras de respiradores, para fomento de novos hospitais, para a criação de hospitais de campanha e, principalmente, para o fortalecimento dos hospitais públicos que já existiam e que já demandavam por algum tipo de melhoria. Então, nesse sentido também, a atuação da Assembleia foi decisiva para que a gente tivesse hoje condições de, pelo menos aqui na Baixada Santista, encontrar melhores condições de acesso à rede pública de saúde. Doutor, os governos tiveram que investir para conter e tratar o vírus, né, o novo coronavírus. O senhor acha que esse vai ser um legado dessa pandemia para a população? Com certeza, porque além dos respiradores, dos equipamentos para intubação, das macas e todo esse equipamento de suporte físico, principalmente porque os respiradores, como se sabe, são instrumentos extremamente caros e de difícil aquisição, há também um legado, Melissa, de importância da pesquisa. Nós vimos que a USP indicou para o governo do estado, sinalizou que existia em estágio avançado uma nova forma de fazer um respirador que custaria cerca de apenas R$3.000, ou seja, muito menos do que o preço de um respirador praticado no mercado até então. O governo do estado de São Paulo fez parceria com o Instituto Butantan para buscar a vacina. Existiu toda uma movimentação para modificação na forma como se trata o orçamento. Então, fica um legado também, Melissa, de aprendizagem para o poder público e para a população, no sentido de valorizar a pesquisa e o desenvolvimento científico internamente. A gente não pode ficar dependente dos produtos que vêm de fora, como nós somos hoje, para podermos cuidar das nossas demandas. Por exemplo, diversos respiradores que foram comprados pelo Ministério da Saúde de empresas chinesas foram retidos no aeroporto de Miami por ordem do governo dos Estados Unidos, respaldado em leis americanas de proteção à saúde local,
e nós ficamos sem os respiradores. E aí a empresa chinesa vendeu esses equipamentos para os Estados Unidos e pagou a multa para nós e nós ficamos a ver navios e precisamos agilizar esse procedimento através de outras formas, né? Além de vários estados que foram pegos de surpresa com compras de equipamentos que não foram entregues no prazo ou simplesmente não foram entregues. Inclusive um consórcio entre todos os estados do Nordeste de compra de respiradores e equipamentos de tratamento da Covid foi frustrado. Então, fica também o legado, Melissa, para que a gente entenda a necessidade de nos adiantarmos, de nos antever a todos os problemas que podem ser causados por esse tipo de situação. Seja para receber máscaras, como a Itália que ficou sem, seja para receber respiradores, ou seja para desenvolver uma vacina, desenvolver um respirador. Importantíssimo que a partir de agora a gente tenha uma importância para a pesquisa científica muito mais acentuada e que provavelmente vai entrar como pauta na discussão eleitoral daqui para frente, porque as pessoas passaram a dar importância para a necessidade de se preparar para um estado de calamidade pública. Doutor, como o senhor falou aí, a gente não estava realmente preparado para uma pandemia, né? Nós não estávamos esperando uma situação como essa. E aí surgiu, e a gente aprendeu um monte de coisa desde que tudo isso começou. O senhor também vê um amadurecimento da população e dos governos com relação a isso, até assim, do básico, das medidas de higiene, melhor medidas de higiene, até a valorização, como o senhor acabou de mencionar, da pesquisa que é essencial para a nossa vida, e a gente não tinha noção do quanto era essencial, e agora precisa. Todo dia a gente, com certeza, as pessoas vão todos os dias no jornal olhar o que os pesquisadores estão fazendo, como é que está acontecendo aí essa relação. Como está a vacina, né? Então, eu vejo que houve sim um amadurecimento, né? Mas, se me permite dizer, não no nível que seria necessário para nós estarmos tranquilos em relação à postura da população e do governo. E digo isso porque algumas figuras importantes no cenário político não foram convencidas da necessidade de impor a quarentena e de promover o distanciamento social. Por exemplo, o presidente da República recentemente foi multado por sair sem máscara. É uma situação constrangedora para todos, né? Recentemente, o presidente da República se dirigiu a locais públicos e gerou aglomerações. Quer dizer, o presidente não foi convencido da necessidade de existir essa modificação na sua conduta pessoal em relação a aglomerações, e isso acaba sendo o contraste entre aquilo que os profissionais de saúde pedem para que seja feito e o que os governos estão fazendo, né? Aqui no estado de São Paulo, nós não estamos vendo esse tipo de postura por parte do executivo, porém, o exemplo arrasta, né? Então, o amadurecimento, é claro, eu não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade, mas acredito eu, né, que o amadurecimento vai ser completo quando as pessoas se derem conta de que não é razoável fazer manifestações públicas com grandes multidões, que não é razoável colocar uma pessoa com alta popularidade à disposição da população para tirar foto, etc., porque isso também aumenta o risco de contágio, mas principalmente o problema do exemplo é algo que nos preocupa. Além disso, eu percebo que uma parcela da população que precisaria se manter
em isolamento social e teria condições de se manter em isolamento social, em decorrência da postura das lideranças políticas, acabam não aderindo. Então, eu acho que ainda falta um pouco de amadurecimento nesse ponto, principalmente com relação à divulgação correta de dados, ao relacionamento com a imprensa, que leva em consideração a necessidade de informar as pessoas, sem revanchismos, sem necessidade de tomar para si o monopólio da informação e principalmente com transparência. Então, a partir do momento em que nós tivermos a tranquilidade de contar com uma postura de isolamento social por parte do Poder Executivo Federal e a partir do momento em que nós tivermos condições de ter total segurança em relação aos dados que são oferecidos, acredito que nós vamos chegar no nível de maturidade ideal para avançar na questão do coronavírus. Outra coisa que é importante, e eu acho que essencial no sentido de atingir a maturidade, é que todos os entes da federação, todos os municípios, estados, Distrito Federal e União invistam em testagem. Existe um número de infectados muito maior do que o número de diagnosticados com coronavírus. Acredito que o investimento em testagem é essencial para que a gente realmente chegue, Melissa, ao nível de amadurecimento necessário para conseguir entender aonde que a gente precisa investir o capital político e o capital público para enfrentar o coronavírus. Uhum. Doutor, muitos especialistas avaliam que a gente vai sentir o impacto do coronavírus por muitas décadas, por N motivos. Seja porque a gente não sabe quais são as sequelas que as pessoas curadas vão ter, seja porque a gente não... E aí a gente fala aí da estrutura do pós-pandemia, seja por causa da questão do emprego, né, da perda de emprego, das perdas econômicas, enfim, muitas coisas estão sendo avaliadas para esse pós-pandemia e que vai ser um momento difícil. O senhor acha que as cidades estão preparadas para esse pós-pandemia, para esse amanhã incerto? Olha, Melissa, infelizmente, eu acredito que ninguém está preparado para o pós-pandemia. Falando pela Baixada Santista, eu tenho conhecimento de que as prefeituras aqui da região, que se uniram de maneira muito positiva em torno do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista, o chamado CONDESB, as prefeituras da região estão unidas no sentido de buscar antever quais serão os efeitos depois que terminar esse surto, depois que acabar esse lockdown. Por isso, as associações comerciais das cidades estão sendo chamadas a contribuir com indicativos tomados após ouvir os seus comerciantes, os empresários da região, sobre como seria o novo normal. O novo normal vai envolver mais serviços de delivery, vai envolver encerramento de contratos de locação para colocar funcionários em home office, vai envolver, com certeza absoluta, alterações legislativas que vão permitir o home office de maneira mais adequada à realidade social, vão envolver cuidados que todos os prestadores de serviço passarão a ter em sanitização dos seus ambientes de trabalho e também os vendedores de uma maneira geral. E esse novo normal ainda é objeto de estudos e avaliação por parte do poder público. As grandes empresas, ao que tudo indica, já notaram que o home office não prejudica o andamento normal das suas atividades. Então, empresas que, de repente, tenham 2, 3 andares num prédio comercial podem reduzir isso a 1, a meio andar. Isso vai ter um impacto na economia, porque
tudo aquilo que altera a realidade já pré-estabelecida nas relações econômicas acaba tendo impactos indiretos em outros setores da economia. Queremos contribuir para esse planejamento, promovendo discussões em conselhos municipais, em conselhos estaduais, junto à própria Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo e, de fato, representa os anseios populares, e perante o Poder Executivo. Eu percebo que a região metropolitana da Baixada Santista está atenta à necessidade de se adaptar, mas, infelizmente, algumas coisas nós só poderemos conhecer e saber como serão essas mudanças quando elas estiverem acontecendo. Não tem jeito. Doutor, eu queria agradecer muito a sua participação. Nosso tempo, infelizmente, já acabou, mas eu queria dizer que o senhor acrescentou bastante para a gente nessa visão. A gente que está aqui na capital, às vezes a gente não tem visão de todas as regiões do estado. E eu queria agradecer muito a sua participação para nos trazer essa visão aí da Baixada Santista. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Para mim é uma honra participar de uma sessão da TV da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado pela tua cortesia e pela excelente entrevista. Gostei muito de estar aqui com vocês e contem comigo sempre que precisar. Muito obrigada, doutor. Esse foi mais um Alesp Conecta. Nós demos um panorama da Baixada Santista, da situação que está vivendo a Baixada Santista agora em meio à pandemia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e todos os programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.